E aí, pessoas? Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à nossa primeira aula do curso de Física e Estatística do programa de pós-graduação em Física da Unifal. Meu nome é Gustavo e eu estou aqui para fazer com vocês uma breve introdução hoje. Inclusive, eu chamei de aula zero, justamente para a gente dosar as expectativas e entender que hoje a gente não vai se aprofundar muito, mas que eu vou dar um gostinho para vocês do que é a física estatística, ou mecânica estatística, como também é conhecida, dependendo da área. Então vamos direto ao assunto. O que é mecânica estatística? É a descrição das propriedades macroscópicas de um sistema físico a partir de considerações estatísticas feitas a respeito dos seus constituintes microscópicos. Ok, trocando em miúdo, simplificando. Eu quero descrever um sistema macroscópico, suas propriedades, sua física, mas para isso eu quero usar informações dos seus componentes microscópicos. Mas nós sabemos que nós não podemos fazer isso. A gente não consegue, de forma completa, descrever todas as propriedades de um sistema microscópico, partícula por partícula, energia, momento, posição, carga elétrica, né? Quando você coloca tudo isso e muito mais que você, né, todas as propriedades que você tem acesso num sistema microscópico, a gente não consegue equacionar este problema dos muitos corpos para partir das moléculas e átomos e descrever as propriedades do sistema macroscópico. Nós não conseguimos tratando esses constituintes de forma individual, mas nós conseguimos tratando eles de forma estatística. Então, para que serve a mecânica estatística? Ela serve como ferramenta e ela é fundamental para relacionar os parâmetros microscópicos da matéria, compostas de muitos corpos, com as propriedades macroscópicas dos materiais. Então, como eu disse, nós partimos do princípio que não é possível descrever o mundo macroscópico apenas descrevendo tudo o que nós sabemos dos componentes microscópicos. Não um a um, mas nós podemos fazer isso de forma mais genérica, e aí que entra a estatística. Então, onde nós usamos a mecânica estatística? As aplicações da mecânica estatística são inúmeras. E para nós, nesse curso, o grande enfoque vai ser na termodinâmica. Mas nós também poderíamos usar na descrição de semicondutores, de supercondutores, muito na área dos materiais, principalmente materiais exóticos, inclusive materiais como plasma de quarks e gluons que você tem na colisão de hadrons, nos aceleradores de partícula, matérias exóticas que você consegue imaginar no núcleo de estrelas de nêutrons ou no universo primordial. Então, você pode jogar para esse lado, mas também você pode usar a mecânica estatística em alguns sistemas que não são propriamente físicos, mas são o que nós chamamos de sistemas análogos. E tem vários, mas o que me vem à cabeça logo de cara, sempre vem quando faço esse curso, é econofísica, que é uma tentativa de descrever os fenômenos da economia, seja de um país ou da economia global, então uma macroeconomia, os fenômenos macroeconômicos, a partir da termodinâmica. E da mesma forma como nós vamos usar a mecânica estatística aqui para descrever sistemas termodinâmicos, você pode usá-la na econofísica também. Então, nossa caixa de ferramentas é a estatística, daí o nome, física estatística ou mecânica estatística. O que tem nessa caixa de ferramentas? O básico, né, a chave de fenda da casa de ferramentas seria o conceito de médias e de variância. Porém, não dá para fazer tudo só com uma chave de fenda. A chave de fenda você resolve uma coisinha ou outra ali. Então, nossas ferramentas mais versáteis são as distribuições de probabilidade, sejam elas as distribuições de eventos discretos ou as distribuições de probabilidades contínuas. Nós vamos ver essas duas. E esses são conceitos que talvez não estejam muito claros para todos.
e que, infelizmente, nós não temos tempo de revisar, não profundamente. Então, eu parto do princípio que você domina o básico desses 3 itens que estão listados aqui. Caso isso não seja verdade, ou caso você tenha dúvida, faz muito tempo que você viu isso, eu sugiro que você vá atrás e faça uma revisão entre uma aula e outra por conta própria, e você pode vir me procurar para tirar dúvidas, obviamente, usar os nossos horários de aula síncrona para isso, mas, infelizmente, eu não vou conseguir percorrer esse caminho todo da estatística, da revisão de estatística com vocês. Embora algumas coisas nós vamos revisar, como vocês vão ver daqui a pouco. Então, hoje, nós não vamos entrar na mecânica estatística propriamente dita, na parte termodinâmica, eu quero dizer. Mas eu vou dar para vocês um exemplo que não tem a ver com termodinâmica. Vou mostrar para vocês como que nós podemos usar o conceito de estatística como caixa de ferramentas e distribuições de probabilidade, enfim, aquilo que a gente vinha discutindo até agora, como nós podemos usar isso para explicar esta equação. Vocês conhecem essa equação? Essa é a equação da difusão. Ela pode ser usada em diversas áreas, com diversos significados, em diversos contextos, inclusive na termodinâmica. Ela pode ser usada para explicar a propagação do calor por condução. E eu adoraria ir a fundo nessa equação, porque, na verdade, aqui tem muita coisa legal. O que ela está me dizendo? Ela está dizendo assim, olha, eu tenho uma... Aqui é uma concentração, mas poderia ser qualquer função que eu estou descrevendo, mas, enfim, esse C é de concentração. Eu tenho uma concentração C que tem dependência espacial e temporal, ou seja, ela descreve a concentração de alguma coisa tanto na posição, variando posições, nesse caso é unidimensional, é uma reta, quanto no tempo. E aqui eu estou dizendo para você que a segunda derivada dessa concentração na posição, ou seja, uma forma de dizer seria assim, a curvatura dessa função na coordenada espacial, a curvatura pode ter sido uma palavra, posso ter esticado demais a analogia aqui. Sim, segunda derivada pode ser associada com curvatura em alguns casos, mas eu estava tentando achar uma forma análoga de dizer. Né? Mas a segunda derivada, se fosse vetorial, seria o laplaciano. A segunda derivada dessa função é proporcional à primeira derivada dela no tempo. Então, locais onde, não a variação da função, mas a segunda derivada dessa variação, né? Lugares onde essa segunda derivada ela é positiva, por exemplo, vai causar uma variação temporal, um aumento no tempo. Locais onde essa variação, essa segunda derivada no espaço é negativa, tá? Vai causar variações negativas no tempo. E aqui, eu tô pensando agora, às vezes não fica óbvio como que isso aqui faz a condução do calor, porque a condução do calor, na verdade, é uma derivada de primeira ordem aqui, mas tudo depende de como você descreve, eu não vou entrar em detalhes. Por isso que aqui eu falei de equação de difusão, tá bom? Ok, então, equação de difusão. Como que eu chego nisso? Tem várias formas, mas nós vamos fazer uma onde eu vou usar apenas o que eu sei sobre movimento aleatório, porque isso que é a difusão. Olha só essa figura lateral aqui. Eu tenho duas substâncias, nesse caso são 2 gases, por exemplo, ou 2 líquidos, que sejam, 2 fluidos, né? Separados por uma membrana. De um lado eu tenho só bolinhas pretas, do outro lado eu tenho bolinhas cinzas. Quando eu removo essa membrana, um vai se mover aleatoriamente em direção ao outro. E depois de um tempo, eu vou ter a mesma concentração dos dois lados. Então, esse tipo de equação me permite descrever esse tipo de evolução temporal, onde eu parti dessa condição inicial, onde não tinha equilíbrio, existia um vínculo mecânico, então estava em equilíbrio com este vínculo. Mas quando eu removi esse vínculo mecânico, o sistema precisou encontrar um novo equilíbrio. Então, eu venho aqui com essa equação, ela me descreve exatamente esse tipo de situação. E eu vou mostrar como chegar nessa equação
utilizando apenas o movimento aleatório. Então vamos lá, difusão. Por onde começamos? Vamos começar considerando que uma molécula dessas é um corpo que se desloca apenas sobre uma reta. Se você não é confortável, para você, se não for confortável pensar nisso como uma reta, você pode pensar que esse tubo é muito mais estreito do que longo, né? Ficou estranho isso. Muito mais longo do que a dimensão, do que o diâmetro dele. Então ele é bem estreito, porque eu falei duas coisas que eram uma antagônicas à outra, né? Então ele é muito longo e estreito. Eu posso aproximar isso daqui por um problema unidimensional. E cada bolinha dessas é um corpo em questão. Eu vou olhar para apenas uma. Então, a princípio, você pode falar assim, mas você não está olhando para as colisões, né? Olhando para apenas uma. Mas eu vou mostrar para vocês onde que a colisão entra. Pense em apenas uma dessas bolinhas, momentaneamente. Ela está andando no escuro aqui. Ela não está vendo as outras bolinhas, nem você. Você só está vendo aquela que você está seguindo. O que você vê é que uma bolinha dessa anda um pouco para um lado, colide com alguma coisa que você não viu e volta para o outro. Aí ela colide e vai para o outro lado. Aí ela colide, vem para o outro. Aí ela colide e vai para o outro lado. Então você não está vendo aonde ela está interagindo, mas você está vendo que ela se move para um lado e para o outro de forma aleatória. E essa é a ideia da descrição desse movimento. Então, considere que cada corpo desse, ou considere apenas um para simplificar, se desloca sobre uma reta medida a partir da origem. E para ajudar, nós vamos dizer também que cada corpo desse dá um passo discreto de comprimento L. Então ele anda, mas ele não anda continuamente a princípio, porque é mais fácil fazer isso de forma discreta do que contínua. Então vamos considerar que ele dá um passo, ele some de um ponto e aparece em outro. Some de um ponto e aparece em outro. Bom? Pode parecer estranho fazer isso agora, mas não se preocupe, depois nós vamos fazer isso aqui. Nós vamos tomar o limite para quando esse passo é muito pequeno, e aí nós vamos voltar para o mundo contínuo. Ok. A probabilidade, então, de dar um passo para a direita, eu vou chamar de P. E como eu só posso dar passos para a direita e para a esquerda, porque é unidimensional, a probabilidade de dar um passo para a esquerda é 1 menos P. Mas de vez em quando eu vou escrever Q também, para simplificar. Então, Q é a probabilidade de ir para a esquerda, que é o complementar da probabilidade de andar para a direita, que é P. Tudo bem, então após um total de Nzão passos aleatórios, eu pergunto a vocês qual é a probabilidade P de Nzão, em função de M, que eu já vou dizer quem é, de encontrarmos um corpo desses na posição x igual a ml. Então, se L é um passo, é o tamanho do passo, M é quantos passos foram dados. E mais do que isso, é o número de passos líquido. Não é o quantos passos o corpo deu, mas é a quantos passos ele está da origem. É isso que é M. Então, se a origem é bem no meio, por exemplo, e eu encontro um corpo para cá, eu meço quantos passos à direita da origem ele está. Não importa quantas vezes ele foi para lá e para cá, dentro desses Nzão passos. Se ele tem 1000 passos para dar, por exemplo, se Nzão é 1000, ele pode ter ido até a Lua e voltado. Não me importa. Eu estou dizendo assim, qual é a probabilidade de, depois de dar Nzão passos aleatórios, eu encontrar numa certa posição M, onde M é a quantos passos eu estou da origem. Então, M é positivo se eu estiver do lado direito do meu eixo X, e M é negativo se eu estiver do lado esquerdo do meu eixo X. Tá bom? Então, aqui M é o número líquido de passos, com M positivo para a direita e M negativo para a esquerda, que é outra forma de dizer o que eu acabei de falar. Perdão. Então, vamos começar definindo alguns valores auxiliares. N1 é o número de passos para a direita. N2 é o número de passos para a esquerda. Como nós temos apenas essas duas possibilidades, o problema é unidimensional, então elas são complementares. Portanto, N2 é o número total de passos menos N1, que é o número de passos para a direita. N1. E N2 é o número de passos para a esquerda. Portanto, com isso,
Eu consigo dizer que o número de passos líquido, ou seja, quantos passos eu terminei de distância da origem, mzinho, é só fazer N1 menos M2. Então, se N1, que é para a direita, for maior do que N2, eu terminei à direita. Se N2, que é a esquerda, for maior do que N1, eu terminei à esquerda da origem, portanto, isso aqui seria negativo. Então, vamos construir a probabilidade. Vamos construir a probabilidade de encontrar essa partícula em algum lugar depois que ela dê nzão passos, com nzão 1 para a direita e nzão 2 para a esquerda, como nós vimos antes. Como nós sabemos a probabilidade de dar um passo para cada um desses lados, é só combinar essas probabilidades. Então, se eu tenho N1 passos para a direita, então é P vezes P vezes P vezes P vezes P vezes P, N uma vezes. E N2 passos para a esquerda é Q vezes Q vezes Q vezes Q, N duas vezes, que se resume a P elevado a N1 vezes Q elevado a N2. Agora, vamos discutir um pouco, brevemente, por que de vezes, né? Então, como está escrito aqui, repare que esses passos, eles precisam acontecer. Não é uma alternativa, é uma condição. Eu estou dizendo assim, ó, eu tenho nzão passos que eu dei para minha molécula, para o meu corpinho aqui fazer, executar. E aí ele parou em algum lugar. Então ele precisa gastar esses nzão passos. Como ele gastou? Ele gastou dando N1 para um lado e N2 para o outro. Ok. Como as probabilidades de andar para um lado ou para o outro podem ser diferentes, e o número que ele andou para um lado e para o outro podem ser diferentes, eu preciso considerar todas as possibilidades. Porém, não importa a ordem. Não importa se eu andei igual está aqui, por exemplo, todos para a direita e depois todos para a esquerda até voltar na posição final, ou se eu embaralhei esse movimento. Não importa. Só o que importa é quantos passos eu dei para cada lado. E mais, todos esses passos precisam acontecer, porque eu fixei antes que eram nzão passos. Então, neste exemplo, não é nem um a menos, nem um a mais. Isso aqui é fixo. Portanto, se todos eles precisam acontecer, é a mesma coisa que dizer que um passo para a direita ocorre e outro para a direita e outro para a direita, e depois de um tempo eu vou dar um passo para a esquerda e outro passo para a esquerda e outro passo para a esquerda, até dar todos para a esquerda que eu tenho para gastar. E em probabilidade, E representa o produto, porque são fatores concomitantes, eles acontecem ao mesmo tempo. Todos eles são necessários, todos esses passos são necessários para descrever o meu problema de N passos. Eu não tenho alternativa. Porém, eu tenho alguma alternativa, que é a ordem. Tanto faz que ordem eu dou. Então, isso daqui é apenas uma possibilidade, que é a de dar todos esses passos, por exemplo, do jeito que está escrito aqui, todos para a direita primeiro e depois todos para a esquerda. Mas eu posso dar embaralhado, e eu posso dar embaralhado num grande número de combinações, então eu preciso levar isso em conta. Como que eu levo isso em conta? Eu pego este produto do jeito que está aqui e começo a bagunçar ele. Por exemplo, pega um P, o próximo passo é um passo para a esquerda, Q, e depois o resto é tudo igual. Então eu mudei uma vez. Isso. Eu mudei uma possibilidade, mas no fundo o produto é o mesmo. Então eu pego esse número e somo com o que eu já tinha, que era a probabilidade de dar uma sequência de passos direta, todos para a direita e todos para a esquerda, como está aqui. Então eu podia dar todos para a esquerda e todos para a direita, isso é uma possibilidade, ou eu poderia ter dado um para a direita, um para a esquerda e depois o resto como está lá. Ou então, um para a esquerda, depois todo o resto como está lá. Ou então, um para a direita, dois para a esquerda e o resto como está lá. Então, cada combinação diferente ocorre alternativamente e não condicionalmente. Quando é uma alternativa, é uma coisa ou outra, aí eu preciso somar.
Então, basta, como todos são iguais, no fundo, todos vão resultar em P elevado a N1 e Q elevado a N2, basta eu saber quantas combinações diferentes eu tenho aqui de caminhos possíveis para saber quantas somas eu tenho. E como são todas somas da mesma coisa, é um produto. Se eu tenho, por exemplo, 1000 combinações diferentes, então eu vou somar isso daqui 1000 vezes com ele mesmo. Então é só fazer 1000 vezes esse fator. E daí surge a ideia de a gente usar a combinação. Então, combinar N elementos dividido em N1 e N2 grupos, basta fazer N fatorial dividido por N1 fatorial dividido por N2 fatorial também. Lembrando que N2 está amarrado com N1, eu também posso escrever dessa forma. Combinação de N elementos N1 é N1, né? Dividido em grupos de N1, é N fatorial dividido por N1 fatorial, que multiplica N menos N1 fatorial. Se você está em dúvida de por que isso é assim, sugiro que você vá fazer aquela revisão. Na verdade, o que eu estou fazendo é contabilizar todas as combinações possíveis, sabendo que tem aqui a questão da repetição, né? Tem movimentos que são iguais, então, descontando os movimentos que são semelhantes, eu estou considerando todas as combinações possíveis, tá bom? Então, o resultado final é esse aqui. Eu tenho W, que eu vou chamar, que é a minha probabilidade, a probabilidade, né, de ter Wn, então a probabilidade de ter essa combinação PN1, então N1 para a esquerda, N1 para a direita, N2 para a esquerda, com N total, é dada por essa expressão, que é a distribuição binomial. Isso tem nome, se chama distribuição binomial. E aí a gente pode de novo eliminar o N2 e escrever dessa forma, né? Eu eliminei o N2 e o Q. Então aqui é a distribuição binomial escrita de forma apenas com seus graus de liberdade, que é N1, é quantos passos eu dei para a direita, porque para a esquerda depende disso, e P, que é a probabilidade de dar esses passos para a direita, porque a probabilidade de andar para a esquerda depende de P. E quantos passos eu dei no total. Então essa distribuição é chamada de distribuição binomial. Vamos ver a carinha dela. Então, o que é isso aqui? Isso daqui é uma distribuição de passos com P igual a meio. Então, se P é igual a meio, se a chance de andar para a direita é meio, a chance de andar para a esquerda também é meio. E aí, eu tenho aqui um número total de passos que eu não escrevi. Poxa, eu devia ter colocado no slide quantos passos são, né? Essa simulação. Mas poxa, que boa pergunta. Eu vou olhar quantos passos eu gerei, mas eu desconfio que sejam 10 passos. Eu desconfio, tá? Porque é aonde está o máximo. Eu desconfio que sejam 10 passos, tá bom? Então, mas eu deveria ter anotado no slide. Então, o que eu tenho aqui? Meu corpo partiu do zero. E ele tinha 50% de chance. Aliás, partiu do zero? Não, né? Nessa distribuição, meu corpo... Enfim. Eu estou percebendo que esse gráfico não foi um bom exemplo. É a distribuição, mas a gente estava falando de M de deslocamento. Então, na verdade, eu vou ter que interpretar esse gráfico dentro do nosso problema. Eu fiz esse gráfico de forma puramente matemática, com essa expressão aqui. Mas nós vamos ver que, inclusive, nós vamos fazer a passagem para interpretar essa expressão no nosso problema da difusão. Então, tem que tomar cuidado, porque isso aqui não está representando a difusão. Mas, se você quisesse representar a difusão, você poderia pensar assim. Eu comecei aqui no zero, tá vendo? Chama isso aqui, chama o 10 de zero, e aí meu corpo deu um certo número de passos, por exemplo, 10 passos.
Como ele tem 50% de chance de andar para um lado ou para o outro lado, depois de um tempo, depois de ter dado meus N passos, né, por exemplo, 10, o que acontece aqui é que eu tenho probabilidades diferentes de encontrar em cada lugar. E o máximo é aqui em cima. Por quê? Porque eu tenho probabilidades iguais de andar para um lado e para o outro. Então, depois de um tempo, a maior probabilidade tem que ser de encontrar ele no zero, porque a maior probabilidade é de ter dado o mesmo número de passos para a esquerda e para a direita e ter voltado no lugar. Então, o pico seria em cima do meu zero. E aí, longe do zero, eu vou tendo probabilidades cada vez menores de encontrar a minha partícula. E é uma distribuição. Por quê? Se eu somar todas as possibilidades, tem que dar 1, porque a partícula existe, ela está em algum lugar. Eu só não sei em que lugar ela está. E é uma distribuição discreta e não contínua, porque cada ponto desse é a probabilidade de encontrar a partícula nesta posição. Por isso que eu falei que era melhor a gente discretizar em passos de tamanho L do que tomar como contínuo, porque se fosse uma distribuição contínua, vocês vão ver mais para frente que aí o valor da distribuição contínua não é uma probabilidade, ela é uma densidade de probabilidade. E eu preciso integrar essa densidade para ter a probabilidade mesmo. Isso complicaria muito para a nossa aula 0, por isso que nós usamos uma versão discreta do problema. Ok, então vamos retornar à nossa questão de saber quem é a posição P de N. P em função de Nzão passos na posição Mzinho. É isso que eu quero, ok? Então vamos escrever aqui, ó. Mzinho é o número líquido de passos, então direita menos esquerda por convenção, né? Positivo para um lado, negativo para o outro. Nzão é a soma. Eu posso combinar esses dois para eliminar N1 e N2. Deixar em função do número total de passos e da posição final onde eu parei. Então, se vocês resolverem esse sisteminha, vocês chegam que N1 é Nzão mais Mzinho sobre 2 e N2 é Nzão menos Mzinho sobre 2. E é fácil ver, se você somar os dois, somar N1 com N2, que dá esse lado aqui, do lado direito da expressão, os M's vão embora e eu tenho meio de Nzão mais meio de Nzão, que é Nzão inteiro. E se eu fizer a subtração, se eu fizer um menos o outro, some o Nzão e fica o Mzinho sobre 2 vezes o Mzinho sobre 2, que é um Mzinho inteiro. Então, substituindo essas duas expressões lá na nossa distribuição Wn, eu tenho a probabilidade Pn de encontrar um desses corpos numa certa distância da origem Mzinho, então a Mzinho passos da origem, que é dado por essa expressão um pouco grande, eu até copiei ela aqui do lado, que nós vamos usar mais vezes, um pouco grande, porém, dá para ver que é a mesma expressão, a única coisa que está dentro dos fatoriais aqui. Comentário. Fatorial só existe de número inteiro, senão seria função gama para números que não são inteiros. Mas vocês não têm que se preocupar, que aqui é n mais m sobre 2, e aqui é nzão menos m sobre 2. Esse sobre 2, você podia falar, se esse número aqui de cima for ímpar, então essa fração aqui não vai ser inteira e esse fatorial vai falhar. Mas não se preocupe, porque não tem como esse número de cima ser ímpar, e nem esse daqui. Justamente porque eles foram construídos, nzão e mzinho foram construídos a partir de N1 e N2. E N1 e N2, se você reparar, eles são números inteiros. Não importa quem seja Nzão. Nzão pode ser par ou ímpar, não importa. Se eu dei N1 passos para a direita e Nzão menos N1 passos para a esquerda, esses números vão ser inteiros. Então, eu só troquei a roupa deles aqui para Mzinho e Nzão. Não tem como esses fatores aqui, mesmo aparecendo esse sobre 2, não tem como isso aqui não ser inteiro, então esse fatorial sempre vai dar certo. Na verdade, vocês poderiam se convencer, trabalhando aqui nesse sisteminha, de que Nzão mais Mzinho é sempre par e Nzão menos Mzinho também é sempre par. Fica aí para vocês pensarem. Ok. Então, vamos fazer agora a conexão com o fenômeno da difusão. Como que nós fazemos isso? Eu preciso pensar
que quando eu falo para vocês assim, olha, um desses corpos deu Nzão passos. Você aceita? Tá bom, ele deu Nzão passos. Mas ele deu Nzão passos quando? Porque no fenômeno da difusão está tudo se movimentando. Então, o número total de passos que ele deu está conectado com quanto tempo se passou a partir do meu cronômetro zerado, a partir do meu zero. E aí, nós vamos criar uma unidade de tempo que eu vou chamar de tal. Tal é quanto tempo leva para dar um passo. Isso é tal. Então, o passo não é Lzinho? Então, quanto tempo leva para dar um passo? É o tempo tal. Portanto, o número de passos Nzão, ele é dado por quanto tempo se passou desde que eu comecei meu experimento, desde que eu permiti que minhas partículas se movimentassem, dividido pelo tempo de cada passo. Assim, eu consigo reescrever a minha expressão, que era discreta, ela era P em função de Nzão, para M passos de distância da origem, como sendo uma expressão que depende apenas de variáveis contínuas. X, que é a posição, está ligado com o número de passos que eu dei. Lembrem-se que a definição do M está atrelada ao X, né? A posição X é M passos vezes o tamanho do passo. E aqui, se eu passar tal multiplicando para cima, o tempo, ele é Nzão passos vezes o tempo de cada passo. Fazendo isso, né, nós vamos ter essa expressão de forma contínua. Mas antes de chegar aqui e substituir aquilo, não vai dar em nada. Por quê? Porque essa expressão vai ficar muito complicada. O que eu preciso mesmo, e aqui entra um pouco de conhecimento dos antepassados, eu tinha um professor muito sábio que dizia isso. No meio dessas demonstrações físico-matemáticas, sempre tem uma passagem que o professor diz, ou o livro diz, faça assim. Você fala, por quê? Eu nunca teria ideia de fazer isso. Pois é, mas alguém lá atrás teve. E nós nos inspiramos pela ideia dessa pessoa lá atrás para fazer semelhante, porque senão nós não vamos chegar na demonstração que a gente quer. E meu professor chamava isso de conhecimento dos antepassados. Então, com o conhecimento dos antepassados, como ele dizia, ele diz ainda, ele é vivo, nós vamos escrever esta relação de probabilidade dessa forma. Porque aqui tem muita propriedade de fatorial que eu consigo usar e de multiplicação dessas potências aqui das probabilidades. E eu deixo para vocês se convencerem que esta probabilidade tem esta propriedade aqui, que é a seguinte. A probabilidade de encontrar o meu corpo na posição M, depois de dar N mais 1 passos, ela é igual a P, probabilidade de andar para a direita, vezes a probabilidade de encontrar ele numa posição antes do que M, então à esquerda de N, de Mzinho, perdão, se ele tivesse dado um passo a menos, mais a probabilidade de andar para a esquerda, vezes a probabilidade de encontrar ele à direita do ponto que eu estou mirando aqui, se ele tivesse dado um passo a menos. Eu sei, complicado, mas não muito, ok? Então o que nós estamos falando é assim, eu tenho a minha reta unidimensional e meu corpo, eu estou estudando lá, ele deu N passos, ele parou num certo lugar. Esse lugar que ele parou é uma posição Mzinho, que pode ser para a esquerda ou para a direita do zero. Porém, eu posso fazer a seguinte pergunta. Qual é a probabilidade de encontrar ele nesse ponto aqui, né? Como que essa probabilidade de estar aqui, nesse ponto agora, M, nesse tempo, se relaciona com o tempo anterior, quando ele tinha dado um passo a menos? É isso que eu estou falando. Bom, se relaciona da seguinte forma. A probabilidade de encontrar ele aqui, neste ponto, quando ele deu N passos, é a mesma de encontrar ele
Um passo para a esquerda, desculpa, eu estou fazendo a minha esquerda, não sei se a câmera está invertendo a minha imagem, tá? É a minha esquerda. Um passo à esquerda, se ele tivesse dado menos passos, então um passo a menos, então é a probabilidade dele dar um passo para a direita. Por que isso? Vocês estão entendendo ou não? Pensa comigo, ó. Eu tenho, vou mostrar na tela aqui, ó. Eu estou perguntando para vocês a probabilidade dele estar aqui, P de M, ok? M é uma posição no eixo X, qualquer. E eu dei um certo número de passos, N mais 1. Essa probabilidade dele estar aqui, ela é a mesma que se ele tivesse no passo anterior, se ele tivesse um passo para a esquerda e tivesse dado um passo para a direita, ou se ele tivesse um passo à direita e tivesse dado um passo à esquerda para chegar aqui. Então é isso que está falando aqui, nessa expressão. Olha, não precisa de nenhuma demonstração matemática para fazer isso. Só com lógica a gente consegue entender. Ele estava, ao invés de estar na posição, se a probabilidade dele estar na posição M se relaciona com o momento anterior, com o número de passos anterior, se ele tivesse à esquerda de M e deu um passo para a direita, portanto chegando em M, então é E, por isso que é um produto, ou, daí o mais, ele tivesse à direita dessa posição M, mas deu um passo à esquerda, chegando agora em M. Então aqui também é um produto. Então essa é a expressão. Tá bom? Então pegando essa expressão aqui, porque é ela que eu preciso para chegar na difusão, agora sim, eu vou substituir quem são o tempo. Espera aí que me perdi aqui. Vou substituir o tempo e o x. Então, pega aquela expressão que está aqui, tá vendo? E eu vou considerar, só para simplificar o cálculo, que P e Q é igual a meio. Mas não precisaria ser, vocês vão ver na lista de exercícios que vai ter uma relação com isso, tá? Então, P e Q é meio, e aí eu venho aqui e cada um desses meios, o 2 está embaixo, sobe para o outro lado multiplicando, a expressão anterior, P e Q, desaparecem e fica assim, com um 2 aqui em cima. E aí eu vou substituir quem é X e quem é T aqui dentro, e fica dessa forma. Então, essa notação de P subíndice Nzão mais 1 vira P com a variável T mais tal. Por quê? Porque tal é uma unidade de tempo. Então, Nzão mais 1 é T mais tal. E a posição em M é X. E do outro lado, eu tenho, então, P no tempo T, que é o N é T, e aqui um passo menos 1 é X menos L, e um passo mais 1 é X mais L. Então tá aqui a conversão. Bom, agora eu vou fazer um pouco de massagem matemática aqui. De novo, conhecimento dos antepassados. Eu vou subtrair dos dois lados esse fator 2P. Dos dois lados. E vou mostrar para vocês que isso é conhecido. Vou rearranjar os termos. Está aqui do lado a nossa expressão, tá? Das probabilidades. Vou rearranjar os termos para dizer que do lado esquerdo vai ficar esse 2 multiplicando em evidência, e aí ficou a probabilidade de em x t mais tal menos a probabilidade em x e t. E do outro lado, do lado direito da expressão, ficou isso daqui. P x menos L, então um passo antes, no tempo t, menos 2P de xt, mais P de x mais L, então um passo para a direita no tempo t. Então, do lado de cá, todos estão no tempo t, porém em diferentes posições. E do lado de cá, todos estão na mesma posição, porém em diferentes tempos. O que isso aqui lembra vocês? Passa esse 2 para o outro lado multiplicando para ver se melhora. Olha para isso aqui e olha para isso aqui. O que isso aqui lembra? Se ainda não lembrou nada, eu vou fazer o seguinte. Eu vou dividir ainda pelo produto tal L, dos dois lados. Ok? Já conseguiu notar? O que isso aqui tem cara e o que isso aqui tem cara?
Quem conseguiu notar, parabéns. Quem não conseguiu, que vem o lembrete. A definição de derivada por diferenças finitas. Então, quem que é uma derivada? Derivada de função com relação a x. A primeira derivada é o limite de h tendendo a zero, onde eu tenho a função em x mais h, então um passo distante da posição x, menos a função na posição x dividido por h. E para a segunda derivada, eu tenho algo semelhante, porém, tenho dois pontos, um à esquerda e um à direita do ponto x, dividido por h quadrado. Olha como essas expressões se assemelham com essas que nós tínhamos antes, que estão copiadas aqui para nossa conveniência. Então, isso daqui eu posso fazer um paralelo com o lado de cá e dizer que eu estou derivando no tempo, porque é o tempo que eu estou somando tal. Então, o h é o tal, o L não tem nada a ver. Do lado direito, eu comparo com essa aqui e vejo que é parecido com uma derivada de segunda ordem, onde eu estou derivando em x agora, porque o x é que está somando o h. Então, aqui o h é o L, o tal eu não vou mexer. Então, substituindo essa ideia aqui e essa ideia aqui como derivada parcial, porque são funções de duas variáveis, eu tenho que o lado esquerdo dessa expressão é 1 sobre L, porque o L não mexi, eu derivei no tempo, então eu usei o tal. 1 sobre L vezes a derivada da probabilidade com relação ao tempo. Enquanto que do outro lado, eu tenho aqui, eu usei L, então sobrou 2 tal embaixo, tá vendo? Sobrou 2 tal embaixo, porém, eu preciso não de L, eu preciso de L ao quadrado para substituir essa derivada. Então eu pego esse lado aqui e ainda multiplico por L em cima e embaixo, para aparecer um L quadrado aqui. Aí surge essa segunda derivada da probabilidade e sobra um L em cima. Façam essas contas vocês mesmos com calma para se convencerem disso. Passando esse L para o outro lado, eu tenho essa expressão da derivada de um lado, a derivada da posição, da probabilidade com relação ao tempo, é igual a L quadrado sobre 2 tal, que multiplica a segunda derivada da probabilidade com relação à posição. Óbvio que isso aqui ainda não é uma derivada, a menos que eu tome o limite, e eu vou tomar o limite para pequenos passos e intervalos curtos. Como as partículas têm velocidade definida, então esse limite aqui existe. E aí eu chamo isso aqui de D, coeficiente de difusividade. E eu chego na equação que eu queria demonstrar para vocês. Tá bom? Então, só para resumir, eu parti da distribuição binomial a partir do conhecimento único e exclusivo de distribuição de probabilidades e eu cheguei na equação da difusão. Que agora eu tomei um limite para o contínuo, então eu posso substituir essa probabilidade pela concentração, né? Afinal, a probabilidade de encontrar uma molécula em algum lugar pode facilmente virar concentração, especialmente concentração de número, que é número de moléculas por volume. Basta você dividir dos dois lados por uma célula de volume aqui do seu espaço e você vai ter concentração a partir da probabilidade. Alguns comentários são necessários. Primeiro, é que na explicação aqui que eu fiz, eu pulei esse item só para não quebrar o ritmo, mas toda distribuição de probabilidade que pode ser escrita como uma relação de recorrência dessa forma, onde a probabilidade de um evento acontecer no futuro, ou seja, um passo depois, depende apenas da probabilidade do passado imediato, isso tem um nome, isso se chama cadeia de Markov, em homenagem ao matemático russo Andrei Markov. Isso é muito importante porque aparece em muitas técnicas de simulação que envolvem probabilidades. Cadeias de Markov aparecem também em simulações de processos industriais. É uma coisa bacana, é uma tangente, a gente não vai sair nessa tangente, mas eu acho que valia o comentário. Bom, isso é uma coisa. E a outra é que esse processo todo tem um nome. Isso que nós fizemos para descrever o movimento de um único corpo se chama o caminhar do bêbado. Eu não coloquei aqui porque eu não quis denegrir o pobre bêbado. Não estou tentando ser limpinho demais na minha linguagem, não. Mas eu acho que, na verdade, não cabe numa aula de física
o caminhar do bêbado, né? Em inglês isso chama random walk, caminho aleatório. Em português, alguém inventou caminhar do bêbado. É um nome que algumas pessoas adotam, outras não. Eu vou falar, estou falando para vocês que o nome é esse, porque vocês podem encontrar em alguns livros, mas nem todo livro usa essa nomenclatura. Eu prefiro não tomar nota dessa nomenclatura e vocês não vão mais me ouvir dizer essa nomenclatura até o fim do curso. Para mim, é o caminho aleatório, quando eu precisar falar disso em português, tá bom? Então, esse foi um exemplo de mecânica estatística. Não é relevante para nós, sabia? Por quê? Primeiro, não fala de termodinâmica. Segundo, isso é um dos raros casos onde nós usamos mecânica estatística para descrever um fenômeno transiente, um fenômeno que dependa do tempo. Isso é super raro. Física estatística de fenômenos transientes é uma área de pesquisa em si. Tudo que nós vamos fazer neste curso, e muito do que vocês vão encontrar nos livros, é física estatística de sistemas em regime estacionário. As coisas já estão em equilíbrio. Sistemas em equilíbrio. A física estatística de fenômenos transientes também é chamada de física estatística do não equilíbrio. E, como eu disse, faz parte da linha de frente da pesquisa da física estatística. Não cabe num curso de mestrado falar disso. Então agora é sua vez. Vou deixar para vocês algumas coisas para vocês pensarem. Primeiro de tudo, vou pedir que vocês estude o capítulo 1, né? Façam um resumo, acompanhem. Vocês vão ver que este exemplo está lá no capítulo 1 da nossa referência 1. Está no último slide, a referência 1 é o livro do Salinas. E faça alguns exercícios da lista de exercício. Quantos? Quantos você achar que você precisa fazer para ficar confortável de que você dominou o assunto? Faça também uma revisão de outras distribuições de probabilidade. Em particular, estude a distribuição de Poisson, que aparece no exercício 1.5 dessa lista. Então, quando eu falei para fazer essa lista, deixei aberto para vocês escolherem quais e quantos querem fazer, mas eu estou recomendando que façam 1.5. Também vai atrás de estudar distribuições contínuas, como a distribuição exponencial e a distribuição normal, também conhecida como gaussiana. Ok, agora algo fora da caixa, tá bom? Para vocês pensarem e discutirem lá no nosso grupo. Volte no slide 11, vou voltar com vocês no slide 11, onde eu disse assim, olha, que momentaneamente nós vamos assumir que a probabilidade de dar um passo para a direita ou para a esquerda é a mesma, então P igual a Q igual a meio. Ok, então isso descreve uma situação onde, como eu falei aqui nesse gráfico, depois de um tempo, a maior probabilidade é de encontrar o corpo aonde ele começou. Mas isso não descreve todos os sistemas. Descreve um sistema fechado, um sistema onde não há fluxo de partículas. Porém, imagina que eu tenho um sistema onde, além de difusão, existe um movimento do meu sistema. Por exemplo, falando ainda em concentração, você pode pensar em um solvente, que é o meio, e o soluto que está se difundindo pelo solvente, porém, o solvente está em movimento. Então, do referencial do solvente, então ele está parado com relação a ele mesmo, ele está vendo as moléculas do soluto irem para um lado e para o outro, se difundirem, mas em torno do zero. Porém, para um observador externo que está vendo todo o líquido, todo esse fluido do solvente se movimentando, essa difusão ocorre, mas ela ocorre com uma direção preferencial, para a direita ou para a esquerda. E a gente vê isso mexendo nessa probabilidade. Se a probabilidade de ir para a direita é maior, ele vai para a direita. Se é para a esquerda é maior, vai para a esquerda. Vocês devem imaginar que quanto maior esta probabilidade, maior é o movimento, ou mais rápido é o movimento. E aí, pensem fora da caixa. Será que vocês conseguem chegar no caso geral dessa equação, que é dado dessa forma aqui? Então, tem um termo extra, onde eu tenho a velocidade também agora, v,
é a velocidade do solvente carregando o soluto. Então, veja bem, o seu sistema de coordenadas está parado, é o sistema do laboratório. Você está vendo, imagina que você está vendo um tubo transparente, ok? Tem um líquido dentro. E aí você pinga uma gota de corante. Se o líquido estiver parado, o corante vai difundir por igual para todos os lados em torno do ponto onde você pingou. Então, P igual a Q igual a meio. Porém, se tiver uma quebra de balanço entre o P e o Q, ele vai andar mais para um lado do que para o outro. É como se esse fluido transparente estivesse se movendo pelo cano. Então, quando eu pingo uma gota, o que acontece na direção do meu olhar, na coordenada 0, na hora que eu pinguei, a gota está ali. Um tempo depois, quanto do meu corante pingado tem naquela posição? Depende. Porque, ao mesmo tempo que o fluido vai difundir para os dois lados e a concentração maior é aqui, o líquido se moveu. Então, agora, nessa posição 0, que é só um exemplo, podia ser qualquer posição, mas nessa posição 0, eu tenho quanto de líquido conseguiu difundir para cá, né, quando ele deslocou. Certo? E é isso que esse termo aqui faz. Ele reduz a concentração num ponto, pensando que V positivo é para a direita, então ele reduz a concentração num ponto, no tempo, porque o solvente se moveu, não diminuindo a concentração naquele ponto no sistema de coordenadas do solvente, mas diminuindo a concentração naquele ponto, a concentração visível naquele ponto, no sistema de coordenadas do laboratório. É isso que está acontecendo aqui. Então, será que é possível relacionar esta velocidade com P, Q, e obviamente com as outras constantes que foram embebidas aqui no Dzão, né? Como o L e o tal? A resposta é sim, tem como. O quão complicado é isso, eu deixo para vocês pensarem. Vocês podem pensar em equipe lá no grupo. Não é uma coisa para resolver sozinho. Todo mundo aprende junto se a gente resolver isso juntos. Ok? E aí o 4, eu vou pedir que vocês exercitem suas habilidades computacionais. Que tal? Todo mundo tem uma linguagenzinha de programação aí que consegue fazer alguma coisa. Um Python, um Basic, né? Visual Basic, na verdade, ou um C++. Cada um tem a sua vertente aí, um Java. Não importa onde você vai fazer, matemática, MATLAB, não importa mesmo. Desde que vocês façam para vocês e mostrem lá no grupo que vocês fizeram, façam um programa que simule a difusão, não com a equação de difusão, mas com o movimento aleatório. Certo? Se eu sei a probabilidade do meu corpo ir para um lado ou para o outro, eu posso colocar uma bolinha num ponto e aí fazê-la ir. Qual a chance de ir para a direita ou para a esquerda? Qual a chance de ir para a direita ou para a esquerda? Qual a chance de ir para a direita ou para a esquerda? E vou movimentando ela quantas vezes eu quiser. E aí eu posso fazer isso para muitos corpos e ver o que acontece. Tá? É livre. Façam como vocês acharem melhor. Muito bem. Por hoje é isso. Isso foi apenas uma introdução. Peço que vocês assistam. Se precisar assistir de novo, assistam de novo. Tomem notas. Vão no livro. Vão no livro do Salinas, que é a nossa referência 1. Façam os exercícios recomendados. Façam um resumo do livro. Leiam o livro. E nós conversamos pelo grupo. Tá bom? É isso por hoje. Vejo vocês na nossa próxima aula. Até lá!